Quando um acidente aeronáutico infelizmente acontece, a gente é bombardeado de mensagens nas nossas redes sociais perguntando o que pode ter acontecido, por quê, e a gente evita falar de acidente aéreo aqui no Aero por Trás Aviação justamente para não ficar nesse caminho especulativo, imaginando o que poderia ser ou deixar de ser. E todas as vezes a minha resposta é: a gente precisa aguardar a investigação do CENIPA, o relatório do CENIPA. E hoje eu estou aqui em Brasília, onde é o CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que é um lugar onde eles fazem toda essa investigação para juntar as peças e entender quais foram os fatores contribuintes para um acidente aéreo. E nesse vídeo você vai conhecer mais sobre esse trabalho. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Nesse vídeo eu quero mostrar a importância sobre o trabalho do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Esse tema é sempre muito delicado e é justamente que um dos posicionamentos aqui do Aero por Trás Aviação é não ficar falando sobre acidentes, não falar logo depois que o negócio aconteceu. A gente recebe muitas mensagens porque eu acredito que esse tema é o que chama a atenção das pessoas, principalmente daquelas que não são da aviação. Mas eu, como sendo uma pessoa da aviação, sendo piloto, eu acabo sentindo bastante também. A gente tem até uma frase que diz que quando um sai da rota, todos sentem. Às vezes o acidente envolve pessoas que a gente conhece ou conhece alguém que conhece, então é um negócio muito delicado, fora as famílias envolvidas. Mas claro, infelizmente, quando a gente fala da aviação, os acidentes eles acontecem, né, porque são muitos voos e tem muitas variantes e é justamente essa a função aqui do CENIPA, entender o que aconteceu. É um quebra-cabeça gigantesco, que é o que vocês vão entender nesse vídeo. O CENIPA ele é uma organização militar da Força Aérea Brasileira, né? E a gente está aqui numa área militar no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek em Brasília. O CENIPA ele tem algumas divisões que vocês vão entender melhor lá dentro. Nessa área, então, eles têm esse prédio, né, onde tem toda a parte de investigação, a parte administrativa. Também tem a área de formação dos profissionais, dos militares que vão trabalhar aqui no CENIPA. Então, tem toda uma estrutura reconhecida mundialmente, que inclusive está entre as primeiras do mundo em termos de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos. Para o Brasil ser um país muito grande, o CENIPA tem as suas divisões regionais, que são os CERIPAs. E às vezes quando sai na mídia alguma coisa desse tipo, cria uma certa confusão. Peraí, mas não é o CENIPA que vai investigar? De repente tem um tal de CERIPA? São pronúncias próximas aí, mas são coisas diferentes. O que acontece é o seguinte, aqui nesses quadros, nessas fotos, fica mais claro. Eu vou colocar um mapa também para vocês entenderem quais são os CERIPAs. Mas o centro de tudo é onde a gente está agora. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Essa sigla, CENIPA. E aí tem as suas divisões regionais, que são os CERIPAs, que quer dizer Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Por conta da dimensão, né, continental que o nosso país tem, precisa desses centros regionais para atuarem em determinado ponto que aquele acidente aéreo aconteceu. E aqui no CENIPA também a gente vai ver algumas outras coisas como as áreas de atuação dentro desse local. Esse é o laboratório de destroços aqui do CENIPA. São destroços de aeronaves envolvidas em acidentes reais. Essa área aqui, na verdade, nada tem a ver com a investigação de qualquer acidente que aconteça. Isso daqui é a parte de treinamento. Eu vou fazer um outro vídeo depois mostrando exatamente como é que funciona e o que o pessoal ensina, né, com esses destroços. São destroços de aeronaves militares. Ali atrás tem os destroços de um P-16. Esses aqui são destroços de um Brasília, mais para aquele lado tem um helicóptero, um H-1, o Huey. Eu quis vir para cá também para falar um pouco dessa sequência da investigação, porque acho que isso é uma coisa que muita gente fica com dúvida. O que acontece? Quem que chega primeiro? Para onde vão os destroços? O que os profissionais do CENIPA encontram lá? Vamos agora supor que isso não seja o laboratório de destroços, mas seja de fato um acidente que aconteceu. Quem chega primeiro aqui, né, vai ser ali o pessoal de primeiro atendimento, os bombeiros, né, que vão atender as vítimas, e o CENIPA chega já para iniciar a investigação. Os profissionais do CENIPA eles vão reportar tudo, eles vão fotografar, eles vão anotar tudo o que aconteceu aqui
para iniciar essa investigação. A partir do momento que o CENIPA fala, ok, a gente já captou todas as informações que a gente precisava, está liberada a área para poder remover os destroços, o operador da aeronave tem a obrigação, por lei, de remover esses destroços de lá. Porque a partir daí, a investigação ela vai ser feita aqui em função de todos os dados que foram coletados e vão sendo coletados. Uma vez que eles fotografaram, anotaram tudo aquilo que eles precisavam, esses destroços vão para um galpão, vão para algum lugar e ficam lá. Podem ficar disponíveis também para caso o pessoal precise reavaliar alguma coisa. Esses destroços, eles saem de cena a partir do momento que todas essas informações chegam aqui e começa todo o processo de investigação. Só que quando eu falo de processo de investigação, não é só olhar isso aqui ou pegar uma caixa preta e captar as informações. Tem muito mais coisa. Vamos dar uma olhada, falando em caixa preta. A gente tem a caixa preta aqui, ó. Evidentemente essa caixa preta ela não está completa, é só a casca dela, porque isso é usado para treinamento, então os dados na época já foram removidos e tudo mais. Quando é encontrada a caixa preta, de uma forma simples, como a gente está vendo aqui, essa peça é removida daqui, isso é levado para o laboratório que eu vou mostrar depois e começa todo um processo que não é tão simples quanto parece. Todas essas salas aqui compõem o laboratório de leitura e análise de dados. Vou dar sequência lá daquela caixa preta que eu encontrei do lado dos destroços. Chega essa caixa preta, aqui a gente vê que essa já até perdeu a tinta por conta da temperatura, mas eu vou dar mais detalhes sobre isso aqui no outro vídeo específico da caixa preta. Aqui a gente precisa dessa parte que é onde está a memória que foi gravado. A gente tem dois tipos de caixa preta, aqui grava dados de voo e aqui grava vozes que estão na cabine. Então tem os microfones lá na cabine de comando que grava um período ali da conversa entre os pilotos. E aí eles vão extrair de dentro dessa caixa preta, dessa parte aqui, que ela é bem protegida, ela tem a proteção aqui de um material cerâmico, né? Eles vão tirar essa peça e aqui dentro tá o chip. E aí esse chip é retirado, essa memória, e eles vão começar a trabalhar com essa memória aqui. Essa sala, o objetivo dela é arrumar o hardware, ou seja, tornar isso daqui usável, legível, né? Que ele possa conectar isso num computador deles e extrair todas as informações que estão aqui dentro. Não dá para saber qual que é a situação que isso vai chegar aqui. Então eles precisam analisar, por isso que eles têm os microscópios, eles têm equipamentos aqui para recuperar o máximo que der e trazer essas informações de volta. Ok, recuperaram o hardware, tá pronto para tirar o que tem aqui dentro? Vamos lá para outra sala. É nessa sala que entra a parte de extração do material que está dentro da memória da caixa preta. Aqui tem várias caixas pretas de fabricantes diferentes, né? Então você vê que elas têm formatos diferentes e é exatamente por isso que o CENIPA precisa ter esse contato com os fabricantes, né, e saber exatamente como que extrai memória de cada fabricante diferente, porque não é um padrão universal, como uma porta USB que você pega de qualquer fabricante, espeta lá e o negócio vai ler. Aqui não. Ele precisa ter uma base. Isso aqui é simplesmente para ele ler a memória. Então, tá vendo que essa memória está conectada, é exatamente a mesma que eu estou segurando. Ele conecta do jeito que está conectada na caixa preta original. Mas essa base ela é fixa, ela fica aqui como se fosse, vamos chamar assim, o leitor de memória dessa caixa preta, né? Conectou aqui, eles começam o trabalho de extração do material. Estou aqui com o Major Barra. Tudo bem, Major? Tudo bom? Beleza. O Major, ele é especialista aqui do laboratório de análise de dados, né? E ele vai me explicar exatamente o que vocês fazem com aquilo que sai dos gravadores, né, do avião. Porque vocês têm uma série de parâmetros, centenas ou milhares de parâmetros que foram extraídos. E aí, vocês reconstroem o voo? Como é que funciona isso? Basicamente, quando os dados eles chegam aqui, nós temos que analisá-los e verificar primeiro se eles estão válidos, se eles são confiáveis e colocar isso de uma forma que eles possam ser humanamente interpretados pelo investigador encarregado. Então a gente utiliza para isso gráficos, onde a gente separa os parâmetros de interesse para aquele evento e também a gente utiliza a simulação de voo, utiliza a representação da realidade do voo
colocando os parâmetros em que a aeronave estava voando e a trajetória do voo, assim como também os dados de voz, quando nós temos. Vocês têm a possibilidade de transformar esse voo no simulador de voo mesmo, para que vocês entrem na condição de piloto ali e tentam entender o que o piloto viveu ali. E vocês usam até óculos de realidade virtual para isso. Exatamente. A gente consegue, através da realidade virtual, do óculos de realidade virtual, colocar o investigador dentro daquele cenário da ocorrência. Legal. E é isso que eu vou ver ali na próxima sala. Major, muito obrigado, valeu. Vamos continuar na parte de investigação. Chegamos nessa parte do simulador de voo. Lembrando que naquela outra sala onde eles começam a analisar todos os dados dos gravadores, né? Gravador de dado, gravador de voz, eles também captam todas as informações que eles tiverem disponíveis além dos gravadores. Gravação de controle de tráfego aéreo, outras informações, para ser recriado o voo e os investigadores conseguirem entender, né, e trazer mais possíveis fatores contribuintes ali daquele acidente. Tem esse sistema aqui, né, de manete, pedais, para que eles possam fazer o voo. Então, vamos supor, aqui a gente está numa aproximação no Santos Dumont, no Rio de Janeiro, passando pelo Pão de Açúcar. Eles vão recriar do jeito que foi estudado ali na coleta de dados essa aproximação, porque se caso teve um acidente, eles conseguem tentar se colocar na posição dos tripulantes, que isso é muito importante, né? Eles entenderem qual foi a visão dos tripulantes, né? E o que pode talvez ter contribuído nesse acidente. Aqui eu, no caso, estou fazendo uma aproximação, mas se for em alguma outra etapa de voo, eles podem recriar essa etapa de voo para entender o que pode ter levado um acidente aéreo a acontecer. Depois de toda essa parte de análise desses dados, e aí? O que se faz com isso? Para onde que vão essas informações? Cria o relatório? Para quê? Com qual intuito? Quem que vai se beneficiar com isso? É prevenção? É investigação? Bom, para responder essas perguntas, eu estou aqui com o chefe do CENIPA, que é o Brigadeiro Moreno. Tudo bem, Brigadeiro? Prazer recebê-los aqui, amigo. Prazer, muito obrigado por abrir as portas do CENIPA, porque eu acho que é muito importante todo mundo entender esse trabalho. E eu queria que você falasse pra gente essas etapas do que eu mostrei. Como é que funciona isso? Coleta, análise, relatório? Para onde que a gente vai com isso? De forma didática, nós dividimos a investigação realizada pelo CENIPA em 3 fases. A primeira fase é a coleta de dados, a análise de dados e a última e terceira fase é a emissão do relatório final. Todo o relatório final de acidente aeronáutico acontecido com a aviação civil brasileira, ele é público e ostensivo, disponível no site do CENIPA. A primeira fase, chamada de coleta de dados, é quando as nossas equipes experientes se dirigem ao local do acidente aeronáutico como forma de fotografar, entrevistar, coletar dados de meteorologia, de dados de manutenção, né, de uma forma a trazer para a nossa sede o máximo número de informações para que a gente possa trabalhar nessa segunda fase, análise dos dados. Eu diria que a análise dos dados é um pouco mais demorada, porque ali a gente vai fazer todo esse trabalho que nós vimos aqui no LabData, que é o Laboratório de Gravadores de Voo. Nós vamos fazer análise especificamente dos fatores humanos e hoje praticamente quase todos os acidentes são acidentes organizacionais, né? Os fatores humanos, aspecto psicológico e fisiológico estão muito presentes nas investigações. Né? E por fim, a terceira e última fase é a emissão do relatório final, quando os nossos investigadores estão os mais experientes, revisam relatórios com base em engenheiros, em psicólogos, médicos, em juristas, né, como forma a entregar para a sociedade aquele texto onde é inteligível e de excelência para que a gente possa fazer prevenção para a sociedade. Importante, Fernando, que o método investigativo que o CENIPA utiliza, ele é um método aceito no mundo todo e eu diria que é uma investigação com um método holístico, né, que nós temos obrigação de realizar uma investigação profunda como forma de entregar serviço de excelência para a sociedade no trato de prevenção de acidentes. Então, didaticamente, nós dividimos a investigação em 3 fatores. Os fatores humanos, fatores operacionais e fatores materiais. Diferentemente da investigação judicial, uma vez que para a justiça só importa aquilo que é fato, que pode ser comprovado. Na nossa investigação, hipóteses e probabilidades recebem o mesmo tratamento do que fatos.
Na nossa investigação, nós podemos emitir recomendações de segurança em cima de hipóteses e probabilidade. Por isso que nós temos essa liberdade de especulação analítica para sempre buscando oferecer o melhor serviço, a excelência do trabalho para a prevenção de acidentes na sociedade. Obrigado. Mais um prazer tê-los aqui, amigos. Valeu. Voltem sempre. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu quis trazer esse trabalho do CENIPA porque, é como eu digo, né? A gente não fala dos acidentes aéreos aqui no Aero por Trás da Aviação. Atualmente a gente tem a nossa live semanal de notícias que a gente reporta. A gente fala o que aconteceu, o fato, porque a gente faz as notícias, né? Mas não especular, não ter achismo, nada desse tipo, porque aqui você viu o tamanho da estrutura, né, que tem por trás para trazer esse conhecimento, né, para as pessoas envolvidas nesses eventos. Porque o que acontece? O CENIPA, ele exalta justamente essas informações que acabaram passando despercebidas no momento daquele acidente. O acidente ele acontece por uma falta de conhecimento em algum determinado ponto daquela operação aérea. O CENIPA ele ajuda a trazer aquilo que faltou, tudo que alinhou aqueles buracos do queijo para resultar num acidente aéreo, para que na frente isso não aconteça novamente. Então os pontos que contribuíram para um acidente aéreo, eles são colocados em evidência para que outros operadores, outros pilotos falem, ó, eu entendi e não vou cometer um erro como esse, porque agora a gente tem o conhecimento do fator contribuinte para aquele acidente aéreo. Isso é muito importante. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, deixa um comentário para a gente também e se inscreve aqui no Aero por Trás da Aviação, porque é aqui que você vai ver a aviação na prática, como ela realmente funciona. Beleza? É isso aí então. Valeu e até o próximo vídeo.